Olá pessoal, aqui é Arthur Cordeiro e esse é o EITA, Experimentos e Iterações com Tecnologia Aberta. Neste segundo vídeo vou falar de uma invenção que eu acho genial, o LED endereçável. E para evidenciar por que eu acho ele tão incrível, vou começar com o LED não endereçável. Para ligar um LED normal, a gente precisa conectar esses dois polos, o positivo e o negativo. Neste caso, que é um LED RGB, portanto tem 3 LEDs em uma única peça, preciso ligar 3 fios além do polo comum, que neste caso específico é o polo positivo. Aqui na protoboard tem 2 LEDs ligados, que para cada cor tem um fio, portanto para combinar as cores preciso ligar esses respectivos fios. Então se para cada LED eu preciso 3 pernas para ligar este anel de LEDs, que tem 16, e como cada LED RGB tem 3 LEDs, portanto precisaria de 48 fios. A placa Arduino Uno tem 20 pinos, portanto não conseguiria ligar esse LED. E além do Arduino Uno não ter a quantidade de pinos suficiente para ligar 48 LEDs, pois só tem 20, apenas 6 portas são PWM. E a porta PWM ela possibilita um controle na intensidade do brilho das cores, do brilho dos LEDs. Já o LED endereçável, ele tem um driver, um chip ou algo do tipo, que permite ligar esses 16 LEDs, que na realidade são 48, usando apenas 3 fios, no ground, no VCC e no sinal de dados. E esse sinal de dados ele tem um input e o output, porque este output permite que você ligue, por exemplo, em outra, no caso, né, em outro aro LED ou em outra fita LED. Então, com apenas 3 fios, você consegue ligar uma infinidade de LEDs. E não apenas ligar o LED, mas você também especifica qual é a cor, qual é a intensidade de brilho de cada uma das cores, do vermelho, do verde e do azul. Tudo isso usando essa magia desse driver, desse chip que tem no LED. Uma observação importante é que o LED endereçável, que também é chamado de NeoPixel, que é um produto da Adafruit, consome 60 mA no brilho máximo, usando os 3 LEDs no brilho máximo. Portanto, se um único LED consome essa quantidade de corrente e o Arduino Uno fornece por pino 20 mA, é possível que você frite a porta do Arduino a usar apenas um LED. O que isso quer dizer é que é necessário usar uma alimentação externa para oferecer a quantidade de corrente de acordo com a quantidade de LEDs que você está usando. Este sketch é uma breve demonstração de como usar o LED endereçável com Arduino, pois o LED endereçável ele não funciona sem um microcontrolador, sem algum dispositivo que especifique qual LED ou quais LEDs devem ser ligados, em que cores, etc. Neste exemplo, estou usando o Arduino Uno, LEDs endereçáveis com 3 linhas, com 3 fios, com 3 conexões, que é o ground, o VCC e dados, usando o chipset, que é um driver, WS2812B, que é semelhante aos LEDs NeoPixel da Adafruit. E uma biblioteca, que é a Fast LED, para comunicar com os LEDs e poder programar e poder definir as cores. E o código inicia incluindo a biblioteca, em seguida define o número, a quantidade de LEDs que está sendo usada, em qual pino os LEDs estão conectados. E aqui faz parte da biblioteca, que configura um bloco de memória para armazenar e manipular os LEDs. E no setup é especificado as configurações dos LEDs, de acordo com essas variáveis anteriores. E aqui no loop estamos usando o modo de especificar cor, que é o modo RGB, no caso é o set RGB. Portanto, especifica qual o número do LED. Novamente, né, temos 44 LEDs, portanto o primeiro é o 0 e o último é o 43. E especifica as cores, vermelha, verde e azul.
E após especificar as cores, precisa fazer essa atualização para que de fato o LED seja ligado ou desligado. E aqui dentro do for, os LEDs são ligados, ou melhor, um LED é ligado, em seguida é desligado, passa para o próximo LED que liga e desliga, portanto o LED sai caminhando. E agora vamos ver como é que é feita a ligação, sobretudo a ligação da alimentação externa, pois a ligação do LED só tem um pino, que no caso é no pino 6. Os 44 LEDs são ligados nos 3 fios, usando a alimentação externa, e é por isso que estou usando esse improviso da protoboard, que os 2 fios, o verde positivo e o branco negativo, alimentam os LEDs, e o sinal de dados, que é esse lilás, vai na porta 6. E importante, o ground da alimentação externa tem que ser compartilhado com o Arduino, por isso que esse fio branco está ligado aqui na placa. No caso, os 44 LEDs, eles são 24 nessa fita LED, que continua para esse anel de 16 LEDs, e que continua para esses 4 LEDs nesses refletores de um projeto em desenvolvimento, que é a caixa espetacular, que em algum momento devo falar sobre ela. E agora eu estou enviando o código para a gente ver a programação do LED piscante caminhando ao longo da fita, do aro e do outro holofote ou refletor, o projeto de refletor. Nesse segundo sketch, vou usar os 3 grupos de LED, né? A fita, um aro e o outro refletor. E cada grupo de LED desse vai ter sua cor específica. Aqui continua igual ao código anterior, são 44 LEDs, está no pino 6. Aqui estou criando essas variáveis, que a LED fita tem 24 LEDs, o aro 16 e o refletor quadrado tem 4. Estou usando um modo de cor, que é o set-HSV, no qual você especifica qual é a tonalidade, a saturação e o brilho. Tem uma estrutura semelhante ao set-RGB, com a diferença agora que esses parâmetros têm outra função. E aqui estão agrupados os 3 elementos, que é a fita, o aro e o refletor quadrado, e está sendo exibida cores diferentes. Neste caso é vermelha, verde e cor azul. Agora eu vou enviar o código e vamos ver cada grupo acendendo uma cor específica, que no caso é vermelha, verde e azul. Como esse sketch é uma demonstração, os valores estão definidos, mas certamente o grande barato é que posso usar variáveis e fazer a alteração mais dinâmica dessas cores, desses valores. Espero ter contribuído com alguma informação sobre os LEDs endereçáveis e obrigado por chegar até aqui. E esse é o EITA, Experimentos e Iterações com Tecnologia Aberta. Obrigado e até a próxima.